artificiais tivessem realmente um efeito de atração e agregação das espécies. Recorremos à ajuda de engenheiros que calcularam qual seria a distância até onde se faria sentir esse tipo de ruídos, esses sons que depois atraem os peixes. E, portanto, no projeto piloto, optámos por colocar pequenos grupos de 35 unidades de pequena dimensão, cerca de 70 metros umas das outras, e depois distanciadas 300 metros das que lhes estão imediatamente ao lado. Nós verificámos mais tarde, isto com base nos cálculos dos físicos, mais tarde quisemos verificar se, do ponto de vista dos recursos, se estaria bem calculados. E verificámos que era possível alterar um pouco esta disposição, isto é, alargar a distância entre os modos, e por isso ganhámos cerca de 25% em termos de área de influência, ou área de impacto, se quiser, desta estrutura, para uma mesma quantidade de módulos. À frente de todo o projeto esteve desde o início aquele que é considerado afetuosamente o pai dos recifes. Costa Monteiro, atualmente presidente do IPIMAR, foi o primeiro a ter a visão e a coragem para pôr de pé tão ambicioso projeto. Era necessário encontrar instrumentos que conciliassem, digamos, a gestão dos recursos de uma forma sustentável, que no fundo é o objetivo final da gestão pesqueira, com formas de valorização desta mesma zona litoral. Ou seja, que o instrumento financeiro conciliasse, digamos, a proteção dos recursos, sobretudo dos juvenis, com o aumento da produção biológica, com a promoção da biodiversidade e conjugasse isto tudo com o aumento do rendimento da pesca. Parece um paradoxo, mas efetivamente não é. Ainda na fase do projeto piloto, os recifes artificiais já provavam que conseguiam inverter a tendência para o declínio das espécies e aumentar o rendimento dos pescadores. No caso das redes de malhar, as embarcações que pescavam nos recifes conseguiam ultrapassar em 100% o rendimento daquelas que largavam em fundos de areia. Em toda a costa do Algarve, vivia-se desde meados da década de 80 uma profunda crise no setor das pescas. O volume de pescado desembarcado tinha diminuído consideravelmente, o que refletia o declínio dos recursos e o consequente decréscimo do rendimento dos pescadores. Com inúmeras comunidades a viverem essencialmente da pesca, com uma frota de quase 4.000 embarcações e uma exploração muito intensa dos recursos, o Algarve atravessava um período difícil, visível em cada porto de pesca. Em Quarteira, a tradicional procissão em honra da Nossa Senhora da Conceição era vivida ainda com maior devoção. Em dezembro, dezenas e dezenas de barcos acompanhavam a multidão para transportar a padroeira dos pescadores para a capelinha situada no porto de pesca. À Santa, os pescadores pediam proteção e mais sorte nas redes lançadas ao mar. Habituados a um mar que tanto dá como tira, habituados aos caprichos da natureza, os pescadores olharam com desconfiança a decisão do IPIMAR de avançar para um projeto de recifes artificiais a grande escala. Em 1998, o Algarve assistiu à maior construção de estruturas de betão destinadas ao fundo do mar. O projeto, orçado em 8 milhões de euros, foi financiado em 75% por fundos da Comunidade Europeia e o restante pelo Orçamento de Estado português. Em vários estaleiros espalhados pela costa começaram a construir-se mais de 20.000 módulos de 3 toneladas cada.
Mas o projeto era ainda mais ambicioso e previu também a construção de 36 módulos com mais de 6 metros de altura e com um peso unitário de 40 toneladas. Estas estruturas de grande dimensão foram colocadas a uma profundidade de 30 metros para cumprirem uma missão diferente das mais pequenas. Enquanto os módulos mais pequenos se dirigem sobretudo a pequenos, a jovens, aos juvenis que migram das lagunas ou dos estuários e depois não encontram numa costa como a nossa, sobretudo aqui na zona de Sotavento, não encontram grande abundância de afloramentos rochosos, não é? De recifes naturais, que lhes permita encontrar o mesmo efeito de proteção que encontravam nestas zonas interiores. Pretendemos, de alguma forma, estender ao litoral esse efeito de proteção e, portanto, criámos estes grupos de módulos organizados de forma caótica, porque, enfim, permite que eles encontrem abrigo, encontrem pequenas reentrâncias onde se podem abrigar, defender de outros predadores. Por outro lado, os módulos de grande dimensão não se destinam à proteção destas espécies, mas mais à atração e à agregação de outro tipo de recursos, designadamente aqueles que vivem mais na coluna d'água. Durante 5 anos, o projeto avançou tal como estava planeado. Na primeira fase foram implantados os recifes de Vila Moura e Cacela e na segunda fase o complexo recifal estendeu-se a Tavira, Faro Ancão e Oura. O objetivo? Criar 7 sistemas recifais que ocupassem de forma descontínua uma área total de 44 km². Feitos os cálculos, a área de influência deste grande complexo estende-se por mais de 67 km², o equivalente a 6.700 campos de futebol. 7 anos depois do início desta gigantesca empreitada, as madrugadas são sem dúvida diferentes no porto de pesca de Quarteira. As 220 embarcações que todas as noites trabalham ao largo da costa regressam agora à casa com novo ânimo e com os porões cheios de peixe. Todos têm as coordenadas dos recifes fornecidas pelo IPIMAR, as coordenadas que localizam a vida que regressa novamente aos mares do sul. Achei bem eles terem posto aí esses blocos. Tem parecido muito peixe. A pena é ter sido mais e mais junto à costa.